No Apocalipse aparecem diversos hinos. Geralmente o contexto é de concílio divino, uma imagem já presente no Antigo Testamento, onde Yahvé aparece entre os seres celestiais. Os hinos têm um caráter antifonal, uma parte canta, outra parte dos seres celestiais repete o que está sendo cantado. Justamente no segundo desses hinos aparece a expressão canto ou cântico novo. E depois essa expressão também é repetida em Apocalipse 14. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o significado de novo cântico e como ele se aplica à adoração contemporânea. O primeiro texto é Apocalipse 5, verso 9. E nesse contexto dos dois capítulos, 4 e 5 de Apocalipse, nós encontramos ali diversos elementos combinados que nos fazem remeter ao santuário do Antigo Testamento. Há um santuário no céu, e dentro desse santuário há um processo grande o suficiente para envolver a todos que estão ali. No Antigo Testamento havia apenas dois grandes eventos que envolviam todos os elementos presentes no santuário. O primeiro é a inauguração do santuário e o segundo, a purificação do santuário. Embora esse assunto já tenha sido alvo de disputa de estudiosos, e há aqueles que defendam a inauguração enquanto outros defendem a purificação do santuário, parece que o peso das evidências nos faz acreditar que em Apocalipse 4 e 5 nós teríamos a inauguração do santuário. Os seguintes fatores justificam essa posição: a conexão da cruz com a entronização, o que também está presente no livro de Hebreus, a presença do cordeiro, que era usado no sacrifício usual da inauguração, a ausência de termos ligados ao julgamento e o fato do sacrifício resultar em intercessão, a ligação do dia da expiação com a sessão final do livro de Apocalipse, o paralelo entre Apocalipse 4 e 5 e Apocalipse 19, de 1 a 10, no qual se nota que o início do ministério celestial de Jesus precede os selos históricos, enquanto os selos escatológicos são precedidos pela última cena do santuário celestial no Apocalipse, com hinos que lembram o julgamento da meretriz Babilônia. A linguagem usada por João, deliberada e intencionalmente, remetendo ao tipo de entronização do rei messiânico predito no Antigo Testamento. O cumprimento da promessa da perpetuidade do reinado messiânico como fator central para a Igreja Apostólica que viu seu cumprimento em Cristo. O contraste entre Daniel 7, de 9 a 14, claramente uma cena de juízo, com Apocalipse 4 e 5. Por todos esses fatores técnicos, pode-se falar que aqui nós temos o dia da inauguração do santuário. Evidentemente, não estamos falando do santuário que estava no Antigo Testamento, construído por Moisés, a mando de Deus, mas do santuário que lhe serviu de modelo, o santuário que está nos céus. Essa cena tem diversas personagens reais que estão presentes no santuário. Aquele que está sentado no trono, adorado pelos demais, identificado como Deus Criador. Os 24 anciãos, que também aparecem em outras partes do Apocalipse, são provavelmente santos glorificados, impossível referência àqueles que ressuscitaram por ocasião da morte de Jesus. O Espírito Santo se encontra representado pela expressão 7 Espíritos de Deus. Já os 4 seres viventes seriam anjos, talvez serafins, uma referência encontrada no livro de Isaías. O Cordeiro-Leão é uma representação do Senhor Jesus, o rei messiânico da linhagem de Davi e, ao mesmo tempo, o servo sofredor que se entregou pela humanidade. E, claro, também há a menção de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. No capítulo 4, quem recebe destaque é Deus o Pai, enquanto no capítulo 5, Jesus recebe destaque. Evidentemente, ambos estão conectados. No capítulo 4, há um hino na sessão final de adoração a Deus por ele ser o Criador. No capítulo 5, o hino se refere a Cristo, que é o Redentor da humanidade. De um capítulo para o outro, há a transferência do julgamento, com Cristo assumindo a responsabilidade pelo nosso juízo.
Por isso ele é adorado, porque ele é o Senhor da história, o Redentor e aquele que executa o juízo. A expressão que aparece no cântico de Apocalipse 5 é Aiden Kanem. A expressão que aparece no capítulo 5, Novo Cântico, nos remete especialmente ao livro de Salmos. Há também um texto em Isaías que usa a mesma expressão. Embora no hebraico a expressão Novo Cântico seja a mesma em todas as passagens mencionadas, na tradução grega chamada Septuaginta, apenas uma delas usa exatamente a mesma expressão que aparece em Apocalipse 5. O sentido de cântico novo no Antigo Testamento se refere à exaltação da providência de Deus, manifestada em seu poder criador e na proteção do povo da aliança, à libertação em momentos de crise, à vitória e aos juízos divinos. E esses três aspectos estão presentes no Cântico dos Anciãos. A dignidade do Cordeiro que lhe permite abrir o livro está relacionada com três elementos. A morte violenta. Ao dizer que o Cordeiro foi morto, João fala de um violento assassinato, aludindo à morte do Cordeiro Pascal. A compra dos homens. Comprar implica em transação comercial, como no caso da compra de escravos. O estabelecimento do reino. Ademais, como já foi dito, Apocalipse 5 se trata da transferência do julgamento para Jesus, que assume o controle da história humana. Os eventos iniciados em Apocalipse 12 são interrompidos no capítulo 14, quando uma nova sequência aparece. O povo de Deus aparece selado no Monte Sião, como cumprimento da profecia de Joel, que apresenta a intervenção divina em favor de Israel. E agora nós temos de novo a presença da expressão Cântico Novo, em referência aos 144 mil. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil, que haviam sido comprados da terra. Digno de nota é o uso do verbo comprar, também usado em Apocalipse 5, verso 9, que denota uma característica distinta dos 144 mil. O termo ocorre outras duas vezes no Apocalipse, referindo-se às atividades da besta. Contudo, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 14, a ação redentora do Cordeiro é o tema do Cântico Novo, o que acaba potencializado pelo fato de uma multidão de salvos cantar dessa experiência diante da corte celestial. Sem dúvida, um cântico que é a expressão da experiência vitoriosa vivida com Cristo, em meio às tribulações que lhes causou a guerra do dragão. Quando consideramos a expressão Novo Cântico, fica claro que ela se refere à experiência de seres que foram resgatados do mundo do pecado e que agora têm a liberdade para adorar completamente o seu Criador. E no nosso contexto humano, o que podemos aprender com essa expressão e como ela pode nos ajudar a aprender a adorar o Criador? Eu sugiro pelo menos 4 pontos. A adoração é centrada em uma experiência espiritual a partir de algo que Deus realiza na vida do adorador. Ninguém pode participar da adoração a não ser que compreenda e reconheça as ações divinas em seu favor. Adorar é a resposta do homem, não a sua iniciativa. Qualquer motivação para adoração que não seja fundamentada na ação redentora de Deus será insuficiente e poderá gerar uma atmosfera de formalismo ou entretenimento religioso alheio à teologia bíblica. A adoração é manifestada em uma experiência comunitária a partir do que Deus realiza por seu povo. Embora possua aspectos pessoais, a adoração apresenta viés coletivo. Trata-se da reunião daqueles que experimentaram coletivamente as misericórdias divinas. A ideia de que se pode adorar a Deus à parte da comunidade da fé não é bíblica e tampouco contribui para o desenvolvimento espiritual do adorador. A adoração é traduzida na experiência de exaltar Jesus acima de qualquer outro componente humano. Para além de reconhecer os atos de Deus, é necessário enaltecer sua pessoa. Em ambos os textos, pai e filho são adorados por seus méritos, ações e atributos. Não há espaço para ruídos na adoração, porque as atenções se voltam para aquele que as merece acima de qualquer outro ser no universo. Evidentemente, para que isso ocorra, a adoração não pode ser antropocêntrica. Ela necessita ser compatível com a santidade, dignidade e pureza daquele que é o Cordeiro de Deus. A adoração é declarada na experiência de testemunhar para todo o universo a singularidade da redenção. Os atos de Deus no conflito cósmico revelam seu caráter e, ao reconhecer sua bondade em nos redimir, testemunhamos para o universo seu amor incomparável. Ou seja,
Mesmo na experiência cristã, nesse momento, nesse mundo, já podemos desfrutar um pouco do gostinho daquilo que é cantar um cântico novo e, sem dúvida, aprender com os princípios dessas passagens. Se você é novo aqui do canal, aproveite e se inscreva. Toda semana temos um vídeo novo e você vai poder degustar dos assuntos que nós trazemos aqui. Se você já conhece o canal, ajude-o a crescer. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Não se esqueça também de deixar seus comentários e até a próxima semana.